Amigo, a gente não tinha muito o que falar, né? A gente fez um pronunciamento oficial, na verdade, no nosso site, né? Explicando para as pessoas o que tinha acontecido. A nossa intenção jamais foi escandalizar, foi ferir. A gente entende que existem muitas pessoas com uma visão mais tradicional, mais conservadora na nossa igreja. A gente entende e respeita, mas a gente também acredita que a reação ela foi um pouquinho mais exagerada do que ela deveria ter sido, né? Porque é uma música só e as pessoas elas não conseguem separar necessariamente o que é música que usa na igreja sábado de manhã e o que é música que a gente publica no YouTube, né? O YouTube não é uma igreja num culto sábado de manhã. O YouTube é um ambiente aberto. As pessoas consomem filmes, né, na internet, consomem um monte de conteúdo que é aleatório e elas consideraram aquele conteúdo inapropriado para a internet. O que não é, na minha visão, né? Eu obviamente respeito todo mundo que pensa diferente. Na minha visão, não foi muito coerente o que foi dito e o exagero da repercussão em relação a essa música. Mas a gente achou por bem naquele momento, em respeito, né, à comunidade que a gente congrega, dar um passo para trás em relação ao clipe. Existe uma convicção do que a gente faz, né? E o trabalho com, na verdade, essa música ela foi lançada em parceria com o Coral Livre, que tem um projeto também específico e a gente entende por que a gente fez a música e o intuito de fazer essa linguagem, enfim, a gente segue tendo convicção das nossas escolhas e do ministério que a gente tem. E se fosse para fazer novamente, faria? Sim. Não, é porque eu acho que é o que eu falei. O nosso ministério, ele não é baseado no meu gosto pessoal, ou no gosto do Alfredo, ou no gosto de qualquer pessoa do Vocal Livre. A gente tem um ministério que busca se comunicar com pessoas em diferentes contextos, né? Então, obviamente, a música que a gente faz, em sua maioria, atinge um público específico. Em algum momento, a gente escolhe uma linguagem diferente para buscar se comunicar ou criar pontes com contextos diferentes. E foi isso que a gente desejou fazer com essa música. E a sensação que nós do grupo tivemos é que ao buscar criar uma ponte com um universo diferente, com pessoas diferentes, essa iniciativa foi completamente rejeitada, né? As pessoas diziam assim: a gente não precisa se parecer com o mundo para comunicar o evangelho para o mundo, mas quem disse que um estilo musical representa o mundo? Na nossa concepção, se parecer com o mundo diz respeito a muitas outras coisas, né? Não estilo musical. Isso é muito mais uma questão cultural da igreja que a gente está, do tempo que a gente está, enfim. Mas quando a gente sentir no nosso ministério, inspirados por Deus, que a gente deva dar passos no sentido X ou Y, a gente faz, como a gente fez nesse, né? Essa música, ela faz parte de um projeto que tem um contexto, e a gente sentiu e sente que ela é muito necessária nesse contexto, que a gente a usa, e a gente continua usando ela nesse contexto. E outras músicas dentro desse contexto que a gente trabalha com Coral Livre, elas também virão, e elas vão ser diferentes do que as pessoas estão acostumadas a ver do Vocal Livre, mas a gente tem esse projeto missionário, e a gente está lá na rua, a gente sabe por que a gente faz o que a gente faz na rua, que a gente está lá na rua fazendo um trabalho missionário. Então, quem não entende muito bem, eu convido um dia a estar na rua com a gente. Vem um dia assistir a programação que a gente faz na rua, comunicando com as pessoas que estão ali, que não são da igreja, que não conhecem o evangelho. E aí, se elas participarem lá, talvez elas entendam um pouquinho melhor. Ou se elas não participarem, elas não gostarem, também tá tudo bem. Você pode não gostar, você pode não querer consumir, tá tudo certo, a gente continua fazendo o nosso trabalho. Eu acho que a igreja ela é feita por muitas pessoas, né? E quando a gente fala assim, eu acho que é um pouco cruel quando a gente diz assim, a igreja acusou, a igreja bateu, ou a igreja, porque a igreja é muita gente, né? Existem sim pessoas desta igreja que nos bateram, existem pessoas dessa igreja sim que nos feriram, mas existem pessoas dessa igreja que nos acolheram, que nos abraçaram, que nos motivaram. Assim é a humanidade, né? A gente não pode generalizar a igreja por conta de algumas cabeças. São pessoas que em algum momento de repente não tinham intenção, mas nos feriram, pessoas que não tinham intenção, mas nos colocaram para baixo, e outras pessoas com intenção nos protegeram, nos botaram de pé, nos abençoaram. Então, quando eu olho para essas pessoas, eu também chamo elas de igreja, né? Então, a igreja, através dessas pessoas, nos abraçou, a igreja, através dessas pessoas, nos abençoou, nos confirmou no nosso ministério, no nosso propósito. Então, a igreja, pensando dessa forma, assim, a igreja sim esteve do nosso lado.